nós leremos, irmãos, o último versículo do capítulo 3. Último versículo da segunda carta de Pedro. Está aí na tela já, e eu peço que nós leiamos juntos, todos a uma só voz. Vamos ler com a leitura bem vibrante. 2 de Pedro 3,18. Vamos ler juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Foi muito bonita a leitura, mas pode ser melhor. Vamos ler bem vibrantes. Vamos lá. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e na eternidade. Amém. Irmãos, Pedro terminou a sua carta no verso 18, da mesma forma que começou nos primeiros versos da segunda carta, enfatizando crescimento, falando de crescimento, porque o crescimento é o alvo da vida cristã. Crescer traz alegria, crescer é sinônimo de saúde. Biologicamente, inclusive, nós olhamos para essa realidade e quando nós encontramos os nossos filhos crescendo, os netos crescendo, isso traz profunda alegria. Psicologicamente, socialmente, culturalmente, também é verdadeira assertiva. Quando nós percebemos os filhos, netos crescendo, isso traz uma alegria e nós mesmos nos empenhamos em crescer. Você fez todo o ensino fundamental, você entrou na universidade, alguns ingressaram diretamente no mestrado, no doutorado, alguns já estão no pós-doutorado, e você olha para a sua carreira acadêmica e se sente profundamente feliz porque você está crescendo. Crescimento é marca na Bíblia também de alegria, de saúde. E você também se alegra com o seu crescimento profissional. Você entra numa determinada posição, seja pública ou privada, daqui a algum tempo você é reconhecido, cresce um pouco mais um tempo você cresce um pouco mais, e você percebe essa curva de crescimento, o seu coração fica contente, fica alegre. Mas alguma coisa no ambiente espiritual que nos intriga, alguma realidade no ambiente espiritual que nos coloca um verdadeiro questionamento. Por que nós não, muitas vezes, sentimos o mesmo impacto e a mesma realidade em relação ao crescimento espiritual? Cresceu fisicamente, nós celebramos. Aliás, a Bíblia diz que quando o menino Isaac desmamou, ele deu uma grande festa. Pastor Diogo já pregou uma mensagem maravilhosa sobre isso aqui. Quando você percebe um crescimento acadêmico, profissional ou em quaisquer outras áreas, o seu coração também explode de alegria. Mas quais são os aferidores? Quais são as medidas? Ou qual o tamanho da sua alegria? Quando você olha no espelho da vida e percebe o seu crescimento espiritual. Aliás, pergunta intrigante, confrontante, mas abençoadora. Você percebe o seu crescimento espiritual? Você celebra o seu crescimento espiritual? Você celebra o crescimento espiritual dos seus, dos que estão próximos a você? Hoje é um dia que nós celebramos a visão da igreja de conectar pessoas a Deus e umas às outras. E dentro desta série que estamos ministrando aqui aos domingos, manhã e noite, o essencial do Evangelho, o essencial, textos que transformam, nós vamos abordar hoje esse pequeno versículo. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Porque nós precisamos celebrar o crescimento. Há o inimigo das nossas almas que boicota o nosso crescimento. Os sofrimentos da vida também boicotam o nosso crescimento. Quando um outro autor escreveu a carta aos Hebreus, ele nos diz na carta aos Hebreus o seguinte: olha, vocês já deveriam ser mestres. Atenção, eles tinham 30 anos de caminhada com Jesus. Vocês já deveriam ser mestres em função do tempo. Quanto tempo? 30 anos.
Mas eu, o autor que escreveu a carta aos Hebreus, disse: eu ainda tenho que ensinar o beabá da fé. Eu tenho que ensinar as mesmas doutrinas, as doutrinas básicas da fé. Eu queria falar de coisas mais poderosas, de coisas mais volumosas, de coisas mais interessantes em relação à espiritualidade, em relação à mística cristã, mas eu ainda tenho que voltar lá no beabá. Interessante, sabe o que era o beabá? Olha que coisa interessantíssima. O beabá, que o autor aos Hebreus estava se referindo, era doutrina dos batismos, no plural, não no singular. Doutrina dos batismos. Sabe outra coisa básica? Doutrina da imposição de mãos. Doutrina dos anjos. Isso tudo era coisa básica. Mas aquela comunidade cristã, com 30 anos, ainda tinha dúvidas sobre essa realidade. Ainda tinha dúvidas sobre o passo 1, o check-in da vida espiritual. Então vem o autor, vem Pedro e diz: cresçam. Cresçam. E há duas realidades sobre o crescimento espiritual. Nós abordaremos nesta mensagem as duas realidades. A primeira delas, para a Bíblia, o crescimento é intencional. Para a palavra de Deus, o crescimento é intencional. Intencional. Veja a primeira expressão, cresçam. Ela está no imperativo ativo. O que significa isso? Imperativo, essa expressão ativo aí, da gramática grega, significa que é algo contínuo. É algo que não pode ser interrompido. É algo que não pode ser bloqueado, travado. O mandamento, isso é um mandamento do Novo Testamento, é cresçam intencionalmente, continuamente, sem parar. Observem, façam disso tema das conversas de vocês. Converse uns com os outros, se estão crescendo ou não. Confrontem, que é a expressão que nós utilizamos para traduzir a expressão que está na língua original lá, que tem a ver com exortar, com encorajar. Confrontem, encorajem uns aos outros. Nós deveríamos ser uma comunidade em que os homens olhassem uns para os outros e dissessem: como está o seu casamento, como está o tratamento dos seus filhos, como está a sua vida, os negócios. E as mulheres entre si também deveriam conversar sobre a vida cristã aplicada na prática. Mas isso deve ser intencional. É uma responsabilidade. Sobretudo, alinhar-se à ação do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo de Deus, até mesmo o pregador não passa de uma voz que ecoa, sem qualquer reverberação, sem qualquer grude ou cola no coração de vocês. Se o Espírito Santo de Deus não agir, nada acontece. Nós não crescemos, mas tudo começa com uma responsabilidade pessoal. É um imperativo. Deve ser intencional. Continue crescendo, continue crescendo. E ele utiliza um outro verbo aqui, que é o verbo auxano. Auxano significa algumas coisas, eu anotei para vocês aqui. Significa fazer crescer de verdade, sem fingimento, sem brincadeira. É fazer crescer de verdade. Significa crescer como uma planta, olha que coisa maravilhosa. Ampliar, tornar grande. Aumentar o espaço. Qual é o espaço que você dá para a espiritualidade? Tem outras assertivas também. É o crescimento como crescimento contínuo de uma criança, que você pode olhar. E hoje em dia, os médicos têm até medidas. Você vai lá num pediatra e ele diz exatamente quanto cresceu, se está parado, se não está parado. É esse o sentido. É o crescimento também de uma multidão. E é o crescimento interior. É uma palavra muito usada para todas essas acepções. E o sentido aqui é um crescimento com todas essas realidades, mas de dentro para fora. E outra acepção também muito poderosa, é um crescimento invisível. Invisível. E que em alguns contextos, esse crescimento traz dor. Traz dor. Eu lembro-me, enquanto eu estava fazendo essa mensagem, estudando essa mensagem, eu lembro da minha mãe, quando eu acordava com dores nas pernas. Eu era uma criança de 7, 8 anos. Eu falava: mãe, eu estou com muita dor nas pernas. Ela falava: filho, isso é dor do crescimento. Eu não sei se ela tinha razão ou não, se é científico ou não, mas aquilo me confortava de alguma maneira. Eu excluía todas as outras possibilidades de doenças. E tudo aquilo virava dor do crescimento. Agora, você e eu, nós sabemos que crescer dói.
Por isso essa palavra que ele utilizou, ela não é uma palavra que pode ser deixada de lado. Crescer como uma planta, crescer poderosamente de dentro para fora. Mas também não é qualquer crescimento, é um crescimento relacional. Olha o que o texto diz, voltando ao versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele conclui, a ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O crescimento não é na doutrina, se bem que isso passa por ela. O crescimento não é você ter uma porção de versículos decorados, se bem que isso pode ser muito abençoador para a sua vida. Certamente pode ser muito abençoador. O crescimento não é numa cartilha que você pode abrir e depois fazer um teste e dizer, tirei nota 10 no vestibular da Bíblia. No Enem da Bíblia eu gabaritei. Se bem que isso pode ser também muito abençoador para a existência de alguém. Mas o crescimento é um crescimento relacional. É um crescimento no relacionamento. Ele diz, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa é Jesus, mas é crescer na graça e no conhecimento. Agora, vamos estudar rapidamente o que significa essas duas realidades. Crescer na graça. Muito bem. A palavra de Deus nos dá essa conexão muito poderosa na própria carta de Pedro, na segunda carta. Volta os seus olhos para o capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1. Eu disse no início da mensagem que o autor terminou falando de crescimento e começou falando de crescimento. Agora, olha a sequência. Que sequência poderosa. Aqui está a métrica, aqui está o padrão do seu crescimento. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 2 em diante, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2 em diante, eu vou ler. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. O seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, agora olha o roteiro, presta atenção no roteiro. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. E o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem, está cego. Vê somente o que está perto. A palavra grega original aqui é míope. Míope é uma palavra que aqui foi traduzida por cego, mas a palavra original é míope. Está lá no texto grego. Está míope, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais. Eu sei que você ouviu o texto. Eu sei que você ouviu essa porção maravilhosa da palavra de Deus, mas eu quero que você ouça na sua própria voz. Então nós vamos ler mais uma vez, o multimídia vai nos ajudar projetando, vamos ler mais uma vez esse texto, mas não vamos ler assentados não, vamos ler de pé, todos. Nós vamos ler 2 de Pedro capítulo 1, a partir do verso 2. Deixa o Espírito Santo comunicar. Essa é a métrica, esse é o padrão, é o que está estampado nos céus e deveria estar estampado na sala da sua casa e também na antessala do seu coração.
Vamos ler juntos, mastigando como ovelhas, ruminando toda a palavra de Deus, porque essa palavra que tem poder, essa palavra que realiza, essa palavra que opera, essa palavra que é aplicada pelo Espírito Santo, nos faz incomodados com a nossa pequenez espiritual e nos ajuda a crescer. Então vamos ler juntos. Leia junto pelo amor de Deus. Leia junto focado naquilo que o Espírito Santo quer fazer. Leiamos juntos focados naquilo que o Espírito Santo quer produzir neste culto. Então vamos ler juntos. A partir do versículo 2. Juntos. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, elas quais nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem, está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais. Até aí, você pode se sentar. O esforço é nosso, os méritos são de Cristo. Aí está o roteiro. Vocês perceberam que é um acréscimo, vai acrescentando uma coisa a outra, acrescentando uma coisa a outra. Você pode pegar esse texto e, com a ajuda do Espírito Santo, se perguntar: como estão as minhas virtudes? As virtudes aqui são especialmente as virtudes cardeais que Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A fé, a esperança e o amor. Como é que está a minha fé? Como é que está a minha esperança na volta de Cristo? Como é que está o meu amor? Esforçai-vos, diz a palavra. O esforço é meu, os méritos são de Jesus. Muitos cristãos confundem isso. Eles acham que se esforçar já é tirar o mérito, mas não é. Deus, misteriosamente, poderosamente, inclusive Ele colocou uma palavra sobre isso, grega, na Bíblia do Novo Testamento, Ele nos faz cooperadores seus. A palavra grega é sinergia. Deus entra em sinergia com o teu espírito, entra em sinergia com o meu espírito. Ele está fazendo isso agora, para reunir essa força sua que é pequena, à vontade sublime e poderosa dele. E de repente você está crescendo, irmão, você está crescendo, irmã. E você está crescendo e vai brilhando e brilhando, até ser dia perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não fica parado, não fica estacionado, não fica do mesmo tamanho. Não fica, você olha e você tem que se confrontar, se autoconfrontar, se auto-perceber diante do texto, que Tiago, numa outra passagem, diz que é o espelho. Você olha no espelho e diz: tá bom, e vai crescendo, crescendo. Isso não gera culpa, isso não gera amargura, isso gera, a Bíblia nos diz, uma tristeza, mas não é tristeza segundo o mundo, é tristeza segundo Deus que produz vida. Nós somos de uma geração que quer viver de analgésico. É por isso que a gente não se confronta espiritualmente. Tem analgésico para tudo. E alguns querem um analgésico espiritual. Ouvindo pregadores que dizem: não, você não é isso, você não é aquilo, você não é pecador, você não é nada disso. Olha essa culpa. Mas a Bíblia vem e diz que o reino de Deus é sem condenação, mas não é sem correção.
tem correção. E parte dessa correção é o seu esforço. É o seu esforço, meu irmão. Suplico a vocês, preste atenção no seu esforço. Você se esforça para tudo. Você se esforça para jogar melhor no final de semana. Você que joga só os finais de semana. Você se esforça para chegar lá e dar uma performance melhor. Você se esforça na academia. Começou com 5 quilos, já está levantando 20. Daqui a pouco já está levantando 50. Você se esforça nos estudos, quer passar num concurso, você detidamente, e tudo isso está certo. Mas eu clamo pelo amor de Deus e pela ação do Espírito Santo. Esforcem-se também para crescerem espiritualmente. Esforcem-se para crescer espiritualmente. O texto diz que é um esforço em escadinha. Não é tudo de uma vez, não é tudo da mesma hora. Não é tudo ou nada, não é tudo ou nada. A vida cristã não é na base do tudo ou nada, é na base do tudo ou graça. Ou tudo a seu tempo. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus faz tudo formoso ao seu tempo. Agora, vocês sabem que na história do cristianismo, houve 2 modalidades de compreender esse nosso esforço. A primeira, esforço nenhum. E a segunda, esforço total. Quando você estuda a história da igreja, você encontra os quietistas. Quem eram os quietistas? De quietos. Os quietistas ficavam quietos. Eles cruzavam os braços e falavam, se Deus quiser que eu vença esse pecado, Ele vai fazer. Eu não vou me esforçar. Se Deus quiser que eu deixe esse relacionamento doentio, Ele vai fazer. Eu não vou me esforçar. Se Deus quiser me abençoar, Ele vai fazer. Eu não vou me esforçar. Se Deus quiser que eu viva uma vida santa, eu não vou fazer nada. Ele vai fazer. Eu não vou me esforçar. Os quietistas continuaram nanicos espiritualmente. Agora, do outro lado, você teve o movimento puritano. E os batistas são oriundos, majoritariamente, deste movimento, que é o extremo oposto. Que é, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer. E aí surgiu aquela frase que é uma mentira, que não é bíblica. Faz a sua parte que Deus faz a dele. Uau! E quando você vencer, a medalha vai ser dividida ao meio? O troféu vai ser dividido ao meio? Não! Não é o esforço de você fazer com as próprias mãos, eu vou vencer isso, eu vou vencer aquilo. Isso sim vai trazer amargura. Não é nada disso. Não é nada disso. A Bíblia diz que são as 2 realidades. Como isso acontece? É um mistério da graça de Deus. A nossa mente é finita, nós estamos diante de uma mente infinita, que é a mente do nosso Deus. Ele apenas afirma na palavra, em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura de Deus e edifício de Deus. E é uma coisa que é orgânica e uma coisa que é organização. Edifício tem a ver com algo técnico. Lavoura tem a ver com algo orgânico. Tanto as 2 figuras que ele coloca em 1 Coríntios capítulo 3, dizem uma coisa para nós. 2, mas uma em primeiro lugar. Que Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. E quer saber de uma coisa? Um mistério que traz muito poder ao meu coração. Ele está trabalhando em nós antes que nós nascêssemos, diz o Salmo 139. Pastor Flávio, antes de eu nascer, Ele estava estabelecendo fundamentações soberanas. Mas eu posso te dar uma outra dinâmica, ainda mais poderosa. Diz a santa palavra de Deus que Ele estava agindo em nós antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Como é que é isso? Eu não sei. Não me force a dizer o que eu não sei. Mas o que eu sei, eu posso afirmar categoricamente. Deus, sim, o Deus Todo-Poderoso, está agindo na sua vida e na minha vida. Não fique quieto, se esforce. Não fica quieto não, se esforce. Porque a outra realidade de 1 Coríntios 3 é que Ele nos chamou nesse mesmo texto de cooperadores de Deus. Cooperadores. É a palavra sinergel, sinergia. Sin é o prefixo junto, que é traduzido por com, junto, sim. Energel é energia, é ópera, é trabalho, é esforço. Ele sim, energel. Nós estamos cooperando nele.
operando juntamente com Ele. É um negócio maravilhoso. É um negócio poderoso quando você se coloca dessa maneira, humildemente. Humildemente. É um negócio extraordinário. Ele tem várias outras maneiras de dizer isso, eu podia ficar a manhã toda falando aqui. Ele diz que nós somos vasos nas mãos do oleiro. Ele diz que nós podemos ser vasos de honra. Ele afirma em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos vasos contendo um tesouro poderoso que é o Evangelho. O tesouro não é sua mente, o tesouro não é o seu intelecto, o tesouro não é o seu conhecimento, o tesouro é o Evangelho, mas ele está contido aí num vaso de barro, que é você e eu. Nós quebramos, nós trincamos, mas ele faz de novo, porque ele é o oleiro. Eu não sei como você está nesta manhã, mas eu tenho certeza de uma coisa, ele está trabalhando na sua vida. Há trincas, ele está trabalhando, está quebrado, ele vai fazer de novo, porque ele é Deus e ele te ama eternamente, bendito seja o nome do Senhor. Então cresça. Cresça. Cresça na graça. Cresça na graça. Warren Wiersbe, um comentarista que eu leio bastante, um comentarista maravilhoso, ele nos diz, eu creio até inclusive, isso não é propaganda, mas eu creio que todo cristão deveria ter na sua prateleira, em alguma fase da sua vida, os 6 volumes do comentário de Warren Wiersbe. Ele escreveu esse comentário de joelhos, em piedade diante de Deus. É algo que cada letra... Eu só tenho uma tentação a cada semana, quando eu vou preparar a mensagem. Eu estudo, eu leio os comentários no final. Aí quando eu leio o Warren Wiersbe, geralmente é o último. Dá vontade de eu jogar o meu esboço fora e pregar a página do comentário do Warren Wiersbe. Às vezes eu nem leio, que eu falo, vai ter coisa boa ali, vai ter coisa boa ali. Mas ele diz uma coisa muito interessante que eu listei para vocês aí. Eu acho que dá para vocês verem, né? Para mim não dá mais. Ó. Olha o que ele diz, irmãos. Devemos ser fortalecidos na graça, o poder da graça na vida de um cristão. Devemos ser fortalecidos na graça, 2 Timóteo 2, 1 a 4. Vamos ler juntos? Vamos lá. Com as referências, tá? Devemos ser fortalecidos pela graça, 2 Timóteo 2, de 1 a 4. A graça de Deus capacita a suportar o sofrimento, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Sua graça ajuda a contribuir na igreja, 2 Coríntios 8, 1 em diante. Ajuda-nos a cantar, mesmo quando isso é difícil. Colossenses 3,16. Nosso Deus é o Deus de toda graça. 1 de Pedro 5,10. Ele dá graça aos humildes. Tiago 4,6. E nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4,10. E eu só vi uma pessoa tirando foto desse quadro aqui. Louvado seja Deus pela sua vida que tirou foto. Se você quiser, vai ficar um pouquinho aí, tira foto disso. Esse é o conteúdo cristão. Tira foto, eu não vou nem ficar na frente, pode tirar foto. Ou não quer? É um esforço, se esforce. Estude esses textos, leia esses textos, veja, deixa o Espírito Santo falar com os seus textos. Já? Agora eu acho que eu queria um problema. Amém. Agora quem quiser tirar uma foto comigo aqui, também? Não, né? Foi uma graça. E finalmente ele diz crescer no conhecimento. Irmãos, agora aqui está uma realidade bonita também. Esse conhecimento aqui, na língua grega, é epignosis. Epignosis. Epignosis significa um crescimento relacional, experiencial. É mais ou menos como provar, experimentar, provar. Ou seja, você precisa se aproximar pessoalmente. Nós não transferimos, nesse sentido, conhecimento espiritual. É você e Deus. Ele diz, cresçam na graça e no conhecimento. Mas o conhecimento não é o conhecimento do livro de Deus, embora nós conhecemos Jesus também a partir do livro. É o conhecimento da pessoa de Jesus. O cristianismo também tem um misticismo, mas não é um misticismo vazio. Existe uma mística cristã, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Como explicar isso sem uma realidade ulterior, sem uma realidade espiritual? Nós temos, aqueles que nasceram de novo, têm a mente de Cristo. É um conhecimento de Jesus. Você lê o texto, mas Jesus, em João capítulo 6, falou com os escribas, falou com os fariseus algo muito forte. Ele foi definir as palavras dele. Ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. E vocês leem as escrituras, vocês leem a Bíblia. Por que vocês leem a Bíblia? Ele disse lá com eles. Porque vocês creem
porque vocês creem encontrar na Bíblia a vida eterna. E vocês estão corretos, porque a Bíblia, disse Jesus, é que dá testemunho de mim. Então por que nós lemos a Bíblia? Para conhecer Jesus. Por que nós lemos a Bíblia? Para entender sobre Jesus. E nós lemos toda a Bíblia por quê? Porque Paulo disse aos Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito anteriormente, tudo que foi escrito para que pela constância e admoestação das Escrituras tenhamos esperança. Mas John Calvino em primeiro lugar, depois Lutero em segundo lugar, e depois John Wesley em terceiro lugar, disseram, cada um a seu tempo, eles disseram, mostre-me qualquer texto do Antigo Testamento, e eu, com um pouquinho de esforço, enxergarei Cristo nesse texto. Mostre-me os textos sobre genealogias, e eu verei Jesus. Mostre-me os textos sobre o tabernáculo, e eu enxergarei Jesus. Mostre-me os textos sobre as tribos caminhando na direção da terra prometida, e eu verei Jesus. Eu verei Jesus em cada página, eu verei Jesus em cada capítulo, eu verei Jesus em cada versículo, eu verei Jesus em cada palavra de toda a toda a sagrada palavra de Deus. E a pergunta é, eles viram Jesus e nós estamos vendo Jesus? Conhecer Jesus, peça misericórdia, eu quero te conhecer, Jesus, eu quero te conhecer. Paulo disse à carta aos Filipenses que o sonho dele era conhecer mais a Jesus, e era conhecer o poder da sua ressurreição. O que ele diz para nós é que Jesus não é cultuado como alguém que foi um mártir, ele é adorado como Deus, e ele é adorado porque está vivo. A nossa salvação depende disso. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessa com a boca, mas creia com o coração. Crê o quê, pastor? Crê que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Isso significa crer que Jesus está vivo e ativo no planeta Terra, mas está vivo e ativo na minha casa também, na minha vida também. Conhecer a Jesus. Conhecer o Senhor Jesus. Isso é extraordinário, é maravilhoso. O crescimento na graça amacia o nosso coração. E o crescimento no conhecimento firma os nossos pés, irmãos. E juntos eles preparam para defender a verdade com amor, autoridade, independente da pressão que nós sofreremos neste mundo. E este mundo vai nos pressionar cada vez mais. Cada vez mais. Mas vem a pressão externa, e se você olhar para dentro de si e perceber Cristo crescendo. Paulo usa outra metáfora na carta aos Coríntios. Ele diz, eu, o apóstolo Paulo, sou como uma mãe para vocês. Estou trabalhando também, cooperando, até que Cristo seja formado em vocês. Essa imagem de Cristo ser formado em nós é poderosa. Alguns aqui já têm os olhos de Cristo. Ah, Senhor, dê-me os olhos de Cristo. Alguns aqui já têm as mãos de Cristo, são ágeis. É o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que é o corpo de Cristo. Alguns já têm as mãos. Ontem nós fomos lá no aniversário de 3 anos do Ceproma e eu vi muitas pessoas que têm as mãos de Cristo. Eu vi uma irmã que abraçou todos aqueles reeducandos. Ela tem os braços de Cristo. Outros têm os pés de Cristo, mas haverá o dia que a Bíblia nos diz em 1 de João, que nós teremos um corpo semelhante ao do Messias. Chegará o dia que você será formado na estatura do varão perfeito, e os anjos, e todo o universo, e todos olharão para você, e não verão mais você, não enxergarão mais você, eles enxergarão Cristo, enxergarão Jesus. Ainda tem muito de mim, ainda tem muito de você. Digamos como João, no capítulo 3, versículo 30, registrou sobre o outro João, o Batista. Um João falando do outro João, o evangelho do seu João. Ele disse assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Diminua. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua.
Mas para isso precisa ter um esforço. Para concluir, em nossa igreja, essa é uma peça da visão. A gente tem algumas peças que nós chamamos de peças da visão para ajudar a fomentar essa realidade de conectar pessoas a Deus umas das outras. Essa peça da visão está aí. São forças do crescimento. Eu não vou dar um estudo sobre isso agora, eu quero passar rapidamente. Eu acho que desse lado aqui vai ficar melhor. O Espírito Santo, ele utiliza-se de várias realidades para nos fazer crescer. Há uma força interna, que ela é motivada, ou forças internas, que elas são motivadas pela responsabilidade pessoal. Ou seja, quando você diz, eu quero crescer, eu vou crescer. Nada substitui essa força, o Espírito Santo vai primeiro convencer você que é bom você crescer, que é saudável você crescer, que é maravilhoso você crescer e conseguir enxergar isso. Não traz orgulho, não. Isso traz alegria. Alegria. Se você não decidir, se você não der o primeiro passo, nada muda. Existem as forças externas. Em nossa igreja, em outras igrejas são outras realidades, mas aqui em nossa igreja, nós consideramos forças externas, ou seja, que ajudam você a crescer, que o Espírito Santo de Deus utiliza, os grupos de conexão, os pequenos grupos. O grande ajuntamento que é esse momento aqui, de culto. Isso ajuda você a crescer. E o grupo de líderes, que são... Ontem nós tivemos aqui um workshop de voluntários, estava casa cheia, foi lindo ver. Isso ajuda a crescer. Nós temos uma outra força, que são forças dinâmicas. Por que nós chamamos de dinâmicas? Porque elas mudam com o tempo. Então, circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida. Quando o pastor de vocês começou aqui, com 26 anos de idade, eu era um menino, eu não entendia muito da vida ainda. Eu entendia mais ou menos da doutrina, da teologia. Quando alguém falava para mim de um sofrimento grande, de uma dor muito grande, eu tinha compaixão, mas eu não sabia exatamente o que aquele irmão estava falando. Mas com dificuldades e desafios da vida, eu cresci também. Eu amadureci também. Eu consegui enxergar isso, que agora quando alguém fala de dor, eu sei do que você está falando, meu irmão. Eu sei do que você está falando. As experiências da vida, mas também cursos, eventos, leitura. Você vai com o seu esposo, por exemplo, ou com a sua esposa, você vai, por exemplo, num treinamento de casais, num curso de casais, você vai num curso de pais e filhos, você se matricula na universidade da família ou no curso da família, eventos, os congressos da igreja e leitura. Leitura. E comece, por favor, se você escolher essa força aqui, por favor, comece com os clássicos. Abra os clássicos. John Stott, C.S. Lewis, A.W. Tozer são os meus preferidos. Leia. Jonathan Edwards, leia. Leia a história dos avivamentos, você vai crescendo, crescendo, crescendo. E tem as forças operacionais, que em relação à igreja é uma estrutura leve. Nós não podemos atacar a instituição igreja. Já tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente falando, tem problema na igreja? Tem. É feita de seres humanos. Mas por que você vai ser uma voz que vai atacar a instituição? Nós não temos que lutar contra a instituição. Os mais experientes aqui sabem que o movimento hippie começou com a ideia de vamos combater todas as regras. E em poucos anos eles se tornaram uma instituição que combate todas as regras. Hoje em dia tem sem igreja, que é uma instituição cuja norma é falar mal da igreja. Mas é a noiva do Cordeiro. A igreja, a pior igreja que tem relato no Novo Testamento é a igreja de Corinto. Se não é a pior, é uma das piores igrejas. É uma das piores igrejas. Irmãos, tinha de tudo. Eu não queria ser pastor na primeira igreja batista de Corinto, não. Tinha de tudo. Era coisa complicada, era coisa terrível, terrível. Mas aí o apóstolo Paulo vai escrever a sua primeira carta para a igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, para a igreja de Deus que está em Corinto. Era uma igreja feia, mas era de Deus. Era de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 14, ele diz assim, Romanos capítulo 12, se o seu irmão está em pé, ou se ele cai, não é problema seu. Ele é servo de Jesus.
E Jesus é poderoso para levantá-lo. A igreja é feia, mas a nossa fé não é na igreja, a nossa fé é no Senhor da igreja, é em Jesus. E Ele está nos adornando como a noiva. Nós somos feinhos. Mas Jesus está nos tornando belos. Através desse processo. O suporte administrativo tem que ser uma administração transparente, que presta contas, que ajuda, que tem um sim no rosto, que seja uma bênção. E tem um apoio ministerial. Por isso que nós temos pastores, diáconos, que são os oficiais da igreja, para dar apoio ministerial.